Saudações em Cristo, a graça e a paz a todos, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma atualidade profética. Queridos irmãos, hoje, o dia já passado de sábado, o mundo todo está abalado com uma notícia e que nós sabemos que trata-se de uma notícia de caráter profético. Justamente, amados irmãos, quando nós recentemente fizemos a apresentação da nossa última atualidade profética, onde falávamos sobre a nova pandemia, que estimativamente existe a probabilidade de morrerem aproximadamente 50 milhões de pessoas. Lembrar, queridos irmãos, que nós estamos vivendo momentos importantíssimos. Justamente numa altura como hoje, bem no sábado que nós tivemos recentemente, apresentamos, queridos irmãos, uma mensagem para aqueles que estão no nosso canal. O tema da mensagem é a imagem da besta, não é? E o texto final. Conseguimos perceber, amados irmãos, como nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Queridos, para mim esta notícia é mais uma prova contundente de que Cristo está voltando. Lembrando que Mateus capítulo 24, verso 6 nos diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestilência, terremotos em vários lugares. Verso 8. Todas essas coisas são os princípios de dores. Verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos irmãos, se alguém ainda tem dúvida que nós estamos vivendo nos últimos dias, precisa se rever, queridos irmãos. Neste momento, enquanto nós falamos, aqui no Brasil, Santa Catarina está enfrentando situações de calamidades terríveis. Rio Grande do Sul continua. Altas tempestades, furacões, ciclones, seca acontecendo aqui no Amazonas. Amados irmãos, olhem o que as notícias estão nos apresentando, queridos. Diz aqui: retaliação de Israel mata 230 palestinos após a operação do Hamas. O que é que nós estamos vendo aqui, queridos irmãos? Israel decidiu responder ao ataque realizado pelos palestinos. Queridos, a coisa está ficando cada vez pior. Agora, antes de olhar para essa declaração, nós vemos aqui que a BBC News Brasil apresenta conflito Israel-Hamas, o que se sabe sobre o confronto que deixaram centenas de mortos. Queridos irmãos, nesse momento, quando a BBC News apresentava esta informação, o número de mortos era de centenas. Mas as últimas informações atualizadas nos mostram aqui claramente, queridos irmãos, que o número de mortes após esse ataque feito pelos palestinos, então os israelitas decidiram reagir, ou seja, responder à retaliação em relação ao ataque feito pelo Hamas. Amados irmãos, o que isso significa para nós? O que isso tem a ver com as profecias? Que impacto tem isso a ver com as profecias? Lembrando, queridos, que Israel tem como braço direito os Estados Unidos da América. Lembrando que há um projeto da construção do terceiro templo em Israel, aonde, como podemos assim dizer, o padroeiro desta construção deste terceiro templo em Israel é o ex-presidente Donald Trump,
que está na previsão de voltar à presidência dos Estados Unidos. E por outra, queridos, nós sabemos que existe uma grande e importante profecia sobre essas questões que estão acontecendo no Médio Oriente. E como o papado terá o seu papel preponderante e fundamental no cumprimento da profecia. Por essa razão, segundo a Tessalonicenses diz, quando ouvirdes que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Quem você acha que vai ser o líder, considerado como líder moral, que será chamado para intervir diante dessa situação? Meus irmãos, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui esta reportagem ao vivo que está sendo vinculada nas cadeias de televisão. Cidade nunca vista antes espalhou tensão no mundo todo e reabriu uma nova época de guerra, terror e sofrimento no Oriente Médio. A reação pesada de Israel veio na sequência. O resultado, pelo menos 430 mortos e mais de 5 mil feridos. Israel não contava com uma operação tão organizada. O ataque começou cedo, por volta das 6h30 da manhã. Foram mais de 5 mil foguetes disparados pelo Hamas a partir da região da faixa de Gaza. Enquanto os mísseis cruzavam a fronteira, soldados do grupo extremista invadiam Israel por terra, por água e até pelo ar, com parapentes e soldados muito bem armados. As imagens que correm o mundo são chocantes. Neste vídeo, gravado pelos próprios soldados palestinos, é possível ver o grupo tomando o controle de parte do território do sul israelense. Eles também explodiram tanques e veículos de defesa do exército de Israel. Sirenes tocaram em várias cidades, como Tel Aviv e Jerusalém. O pânico se espalhou entre os moradores. Muitas pessoas buscaram abrigos em bunkers e usavam a internet para pedir socorro. Teve quem tentou fugir por aeroportos. Civis, mais uma vez, viraram alvo dessa disputa religiosa e territorial entre muçulmanos e judeus. Soldados do Hamas executavam quem viam pela frente. Famílias inteiras foram mortas. Diversos israelenses foram sequestrados, inclusive idosos. Essa mulher foi amarrada com os braços para trás, puxada pelo cabelo. Este grupo, que estava numa festa, precisou sair correndo em meio ao deserto para não ser capturado. Aqueles sequestrados foram exibidos como troféus na Palestina. Ruas se transformaram em campos de batalha. O grupo extremista Hamas governa a faixa de Gaza desde 2006 e tenta tomar o território onde hoje é Israel para estabelecer um Estado palestino. Hamas alega que essa foi uma retaliação por conta de uma operação que aconteceu em abril na mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém, e também pela expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Essa ofensiva pegou Israel de surpresa e num dia extremamente simbólico. O fim de um feriado judaico, o Sukkot, e 50 anos da guerra de Yom Kippur, quando o país foi invadido por sírios e egípcios. Há muitos questionamentos sobre o serviço de inteligência israelense, que não conseguiu prever um ataque dessa magnitude. Depois do ataque, o contra-ataque. O premier do país, Benjamin Netanyahu, divulgou um vídeo em que declarou estado de guerra contra o Hamas e prometeu uma resposta dura. Estamos em guerra e vamos ganhar. O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu. Horas depois, diversos pontos da faixa de Gaza foram bombardeados. Hospitais, tanto em Israel como na Palestina, estão lotados. Cenas de
vítimas e mais destruição, infelizmente, devem se repetir nos próximos dias. Não há qualquer indício, por enquanto, de um cessar-fogo. Queridos irmãos, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Irmãos, eu não contava que seria tão rápido essas coisas acontecerem. Justamente neste sábado, quando nós apresentamos a urgência de uma preparação mostrando que Cristo está às portas. Agora, amados, olhem para estas declarações aqui do Espírito de Profecia. Percebam o que diz a palavra do Eterno. As guerras e rumores de guerra, a destruição por fogo e inundação, dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado. Com que, irmãos? O mundo está agitado com que, queridos irmãos? Com o espírito de guerra. As profecias do 11º capítulo de Daniel quase alcançou o seu cumprimento final. Em breve, o conflito entre as nações irromperá com uma intensidade que não prevemos agora. Continua dizendo aqui, as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerras são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior magnitude, da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Será que estamos nós nos preparando tão rapidamente, tal qual os acontecimentos estão se dando rapidamente também? Que Deus possa abençoar, queridos, a todos nós, porque Cristo realmente está voltando. E estas guerras estão exatamente dentro do eixo dos elementos proféticos. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta no próximo encontro. Clamor profético é mais do que notícia, mas é a profecia nas tuas mãos. Deus abençoe.